Sejam todas muito bem-vindas a essa aula gratuita aqui exclusiva para as integrantes da comunidade Linguagem Integrada. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco aí sobre o que é a linguagem integrada e sobre raciocínio clínico, né? Principalmente como sair do olhar superficial ali nas nossas avaliações e compreender os níveis que sustentam a dificuldade que o paciente apresenta. Então, em vez de ter o foco apenas na habilidade ali observável, a gente começar a olhar, estudar, aprofundar os outros níveis que estão sustentando essa dificuldade, que são a real causa daquela dificuldade que o paciente está apresentando, para a gente poder ter uma intervenção que seja mais resolutiva e mais assertiva e que traga aí uma real evolução para o paciente. Então vamos lá, né? Qual é o principal problema quando a gente observa apenas o sintoma do paciente e não faz esse aprofundamento dentro da estrutura, dentro da arquitetura da linguagem, tá? Aqui eu sempre vou estar trazendo para vocês os assuntos relacionados à linguagem oral e à linguagem escrita, que são as principais áreas aí da minha atuação, mas também se aplicam a outras áreas dentro da fonoaudiologia, né? Essa estrutura de raciocínio clínico, ela também se aplica às outras áreas, porque todas as funções, todas as nossas habilidades, todos os nossos comportamentos, elas têm processamentos, mecanismos e estruturas que são subjacentes e que estão sustentando esse comportamento, essa habilidade que o paciente está apresentando. Então, a proposta é a gente começar a olhar para toda essa estrutura, aprofundar o estudo dessa estrutura, identificar onde tem uma ruptura, em qual nível especificamente, e que está causando, né, esse sintoma que o paciente está apresentando aí, que é a principal queixa. Porque o que a gente enxerga ali na clínica, aquilo que é observável, aquilo que a gente consegue medir nas habilidades, nem sempre está revelando qual é a origem da dificuldade. Então, a gente precisa descobrir dentro da nossa avaliação qual é a real dificuldade, qual é a real causa daquele sintoma, porque assim a gente vai conseguir com que a nossa intervenção seja mais assertiva e o paciente tenha uma evolução real. Né, que muitas vezes as intervenções elas acabam falhando, não por falta de técnica, né? A técnica, o profissional ele aprende muito bem dentro da sua graduação, dentro da sua formação, inúmeros cursos que ensinam protocolos específicos, programas, né? A gente tem muita técnica disponível. Mas o que falta é esse raciocínio que está muito restrito ali àquilo que é observável e que não aprofunda para ver outros níveis, para ver onde que está a real causa, né, daquilo que o paciente está apresentando. Porque o que aparece na superfície é apenas um sinal, né? Então, uma dificuldade que tem na fala, na leitura, na escrita, não é especificamente nisso. A gente sabe que tem uma arquitetura por trás, sustentando todo o funcionamento da linguagem, e que a gente precisa prestar atenção e conseguir identificar, né, onde que está essa dificuldade, essa causa raiz, para a gente poder intervir diretamente nela. E dentro disso, né, o que é a linguagem integrada, né? Qual é a proposta, né, de pensar a linguagem, né, como uma forma integrada, né? Ela compreende a linguagem como resultado da interação dinâmica entre múltiplos sistemas, né? A linguagem, ela é um resultado de inúmeros sistemas, mecanismos com seus processamentos funcionando de forma integrada. A integração de todos esses sistemas faz com que nós tenhamos a linguagem ali como manifestação, como expressão, né? Ela não funciona de forma isolada, ela emerge de uma rede que é complexa de inúmeros fatores que se influenciam mutuamente e que, por ter inúmeros fatores influenciando o funcionamento dela, a gente precisa olhar para esses inúmeros fatores para quando algo, né, não está funcionando adequadamente e que está causando essa dificuldade específica na linguagem em alguma área específica, né? Então, a gente tem ali
Os sistemas linguísticos, né, que nós sabemos aí dos 5, né, dos 5 subdomínios da linguagem oral, aqui especificamente, o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico, o pragmático. A gente estuda eles de forma separada, né, e tem as intervenções também que acabam sendo muito fragmentadas, mas esses sistemas eles funcionam em conjunto. E, de forma subjacente a eles, tem inúmeros mecanismos e processamentos que estão funcionando ali, de forma integrada também, para que eles tenham um funcionamento adequado. Então, além dessa parte dos próprios sistemas, com todos os seus mecanismos, seus processamentos, as suas estruturas ali que compõem eles funcionando de forma adequada, a gente também não pode esquecer de outros processos e outros mecanismos que são moduladores também, que modulam, dão suporte para o funcionamento da linguagem. E aí entra a parte aí de processamento sensorial, de vias sensoriais aí, principalmente aditivo, visual, que é base aí de entrada de input linguístico, né, tanto para a linguagem oral quanto para a linguagem escrita. Então, é entrada e também participa do processamento da informação linguística. A gente precisa lembrar também de funções executivas, né, que também são moduladoras, reguladoras do funcionamento da linguagem, atenção, memória. Então, a gente tem outras funções cognitivas envolvidas também dentro dessa arquitetura da linguagem. Além disso, a gente tem outros fatores aí que são, né, intrínsecos ao indivíduo, relacionados também à regulação e emoção, né, que aí vai estar mostrando a disponibilidade neurofuncional, o estado emocional, né, a organização sensorial que esse paciente está apresentando, que é o que vai modular também o aprendizado dele. A gente sabe que, né, a aprendizagem ali, ela tem a emoção precisa estar envolvida para o paciente ele aprender algo de forma efetiva, né? Então tem um papel da emoção muito importante também. E a gente não pode esquecer de outros fatores externos que também estão relacionados, que também influenciam, né, o desenvolvimento da linguagem, o funcionamento, que é a parte do ambiente da interação. Então, todas as experiências sociais, né, que esse paciente tem, o contexto familiar que ele está inserido, né, contexto escolar, oportunidades de comunicação que ele tem, tudo isso vai estar moldando o desenvolvimento desse paciente, o desenvolvimento de linguagem. Então, a linguagem integrada, ela é o resultado de tudo isso funcionando de forma integrada e adequadamente. E por conta disso, por ser um sistema tão complexo, uma arquitetura composta de inúmeros sistemas ali que são centrais e de suporte, de modulação, o mesmo sintoma que, né, que a gente observa, não necessariamente tem a mesma origem, né? Então, o mesmo sintoma pode ter origens completamente diferentes. Então, por exemplo, 2 pacientes, eles podem ter um atraso de fala, mas as razões reais daquele atraso de fala serem diferentes. Então, é por isso que nem sempre o protocolo pronto, que é específico para algo específico de fala, acaba funcionando. Porque se ele não dá conta de tratar também a causa real daquele atraso de fala, vai acabar não tendo resultado dentro daquele tratamento. Então, por isso que é importante a gente olhar para tudo isso, para toda essa arquitetura que está sustentando o funcionamento da linguagem, para a gente conseguir identificar, né, onde que tem a ruptura, ou onde tenha várias rupturas que a gente precisa estar intervindo e também elencando qual é a prioridade terapêutica, né, em determinado momento. Então, com isso, né, toda essa visão, essa base da linguagem integrada, ela mostra para a gente como aprofundar o nosso raciocínio clínico. Então, a gente sai daquilo que a criança faz, o que ela está apresentando, para entender o que está sustentando esse funcionamento. Então, a habilidade observável, ela é resultado final, né, o que a gente observa, pensando como se fosse um iceberg, né, o resultado, o que a gente observa, a habilidade, é ali o resultado final de múltiplos níveis que estão funcionando juntos de forma integrada. E a gente precisa intervir em todos eles, não apenas na superfície, não apenas ali na pontinha. Então, o que a gente observa são as habilidades, ali a fala, a leitura, a escrita, mas por baixo dela tem toda uma arquitetura que é a organização global,
né, desse sistema de linguagem, que é composto por diferentes sistemas, mecanismos e processamentos próprios, né, que vão desde ali os processamentos dentro da linguagem, que são processamento fonológico, semântico, morfossintático, a integração entre todos eles, também a coordenação, tudo isso aqui vai estar sustentando a habilidade ali observada. Então, né, com essa visão, o que que é importante, né? Importante a gente não ficar preso apenas àquilo que o paciente está apresentando, aquilo que a gente está observando ali na superfície, né? Aquilo que a gente consegue medir, né, de forma mais direta. A gente tem indicadores, a gente tem diversas formas de indicadores que a gente consegue saber do funcionamento dos mecanismos e dos processamentos, da integridade das estruturas que sustentam esses mecanismos e processamentos, para saber se eles estão adequados. Então, a gente precisa, dentro de um caso específico, de todos os casos, na verdade, essa proposta que trago aqui dentro da linguagem integrada e também dentro de todo o trabalho que eu estou fazendo com relação a raciocínio clínico, que a gente tem um método específico para a gente fazer o nosso raciocínio clínico, que é justamente a gente aprofundar, né, o método que a gente raciocina clinicamente os casos, para a gente olhar para tudo isso que está ali por baixo, ali, que está sustentando aquela habilidade que a gente está observando, aquela queixa específica que o paciente está apresentando, aquele sintoma, aquele dado que a gente tem dentro da nossa avaliação, que é o dado que é observável de forma mais direta. A gente precisa também aprofundar nos indicadores de toda essa parte da arquitetura para a gente conseguir ter uma intervenção mais assertiva e mais eficaz, né? Que aí o principal erro clínico, né? O que que é comum? Intervir diretamente na habilidade, naquilo que é observável, naquilo que você mediu, naquilo que é a queixa, né? Às vezes acontece de olhar só o que é a queixa e não olhar o restante, né? Das outras áreas também, porque a gente, como eu já disse, a gente separa didaticamente para entender. Mas no paciente, no indivíduo, está tudo funcionando de forma integrada ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ir além, né, e investigar os processamentos e mecanismos que estão sustentando aquela habilidade, porque senão você intervém somente com ela e pode ser que você tenha resultado, pode ser que você não tenha, se você não conseguir intervir na causa específica que está causando aquele prejuízo naquela habilidade. Então, o caminho integrado mostra que a habilidade ela depende dos processamentos adequados, que depende também dos mecanismos que estejam organizados, que dependem de estruturas que estejam íntegras e que compõem esses sistemas funcionais, os sistemas funcionais aqui da linguagem falando da oral, mas também para a linguagem escrita também. A gente tem a arquitetura global da linguagem, e aí a gente tem os domínios, o domínio da linguagem oral, o domínio da linguagem escrita, e para cada um a gente tem uma arquitetura específica, mas a linguagem escrita a gente ainda tem uma particularidade, porque todo o funcionamento da linguagem oral, ele também permeia, ele é base para a linguagem escrita. Então, são arquiteturas que são complexas, e aí a proposta que eu trago é a gente aprofundar o olhar e começar a estudar essas arquiteturas de forma mais minuciosa, mais aprofundada, mas também de uma forma que seja prático, para a gente conseguir aplicar isso, né, de forma que seja prática ali nos nossos casos clínicos. Então, aqui eu vou começar a comentar um pouquinho dos casos que vocês trouxeram no grupo essa semana, para a gente discutir esses casos aí com esse olhar, com o olhar da linguagem integrada e com o olhar dessa lógica estrutural para raciocinar clinicamente. Então, o primeiro caso né, o primeiro comentário, na verdade, que foi trazido no grupo, foi com relação a aspectos biológicos, sociais e emocionais ali envolvidos, né, nos casos de linguagem. E aqui a gente sabe
que eles não são apenas externos à linguagem, a partir disso que eu apresentei para vocês, né? Eles também modulam o funcionamento da linguagem, né? Então, tem todo um arcabouço neurobiológico, né, que é base estrutural para o desenvolvimento da linguagem, tem aspectos relacionados também à emoção, a ambiente, que todos eles modulam o funcionamento da linguagem. A linguagem, ela não funciona de forma separada da vida da criança. É tudo integrado, é tudo ao mesmo tempo. E um desequilíbrio em um fator específico, mesmo que seja algo externo, mas que é modulador e regulador da linguagem, vai impactar no desempenho final ali que a gente está observando de determinada habilidade. Então, a gente tem aspectos relacionados à regulação emocional. Então, se a criança está num momento de estresse, de ansiedade, de desregulação, isso vai afetar diretamente, né, a capacidade para aprender e também a eficiência aí da comunicação. Questões ambientais também, de ambiente familiar. Então, qualidade de interação do ambiente que aquela criança está inserida, a rotina que ela tem, suporte emocional também, tudo isso modula o desenvolvimento, né, direciona mesmo, né, qual é a qualidade de input linguístico que essa criança está tendo para se desenvolver, né, o quão estimulante está sendo esse ambiente. Então, esses são fatores externos, mas o que é importante, né, eles não querem dizer que, eles são externos, eu sou fonoaudiólogo, eu só trato falha-linguagem, eu não vou me atentar a eles. Não, pelo contrário. A gente tem um papel também de orientação e de intervenção nesses fatores, né? Ressaltando que eles precisam estar equilibrados e adequados para a criança ela esteja ali propícia e aberta para ela conseguir aprender e desenvolver a linguagem, a comunicação dentro da nossa estimulação e da nossa intervenção. Então, a gente precisa, são fatores que a gente precisa intervir sim. Eles precisam fazer parte do nosso planejamento terapêutico, parte das nossas ações, né, com orientação, enfim. Claro que você não vai atuar exatamente igual um psicólogo, mas aquilo que você precisa que esteja funcionando adequadamente para o seu tratamento dar certo, você vai precisar intervir, você vai precisar orientar, né? E você vai precisar também encaminhar para o profissional que é mais especialista para aquela área, mas mesmo que, né, em inúmeros casos, a gente encaminha, mas a família não tem condições de fazer, né, psico, fono, TO, tudo agora. Estou priorizando a fono. Então, a gente, dentro do nosso conhecimento, a gente precisa propiciar com orientação para que consiga, né, regular o mínimo possível para a gente conseguir ter uma resposta. E a gente precisa passar essa orientação e comunicar isso ali para o responsável. Né? Então, também aspectos relacionados à sono e alimentação, né? São fatores biológicos básicos, né? Eles organizam, né? Organizam até o próprio desenvolvimento neurológico, né, e vão influenciar diretamente na capacidade de engajamento. Então, a gente tem o papel de perguntar: tá dormindo bem? Tá com alguma questão com relação ao sono? Tem alguma questão com relação alimentar? Às vezes, dependendo do caso, é um caso que a gente vai intervir com a alimentação, com funções estomatognáticas, enfim. Às vezes não é o foco do tratamento, mas a gente precisa saber se essa parte básica de funcionamento biológico, se está sendo atendido, né? Está tendo sono de qualidade, está tendo uma alimentação, né? Está com muito estresse, o que está acontecendo? Então, a gente também faz intervenções nesses fatores que são externos, mas eles que também modulam a linguagem. E também orientações com relação à interação social, né, que essa criança ela tem experiências comunicativas, oportunidades de interação, né, ressaltando sempre o papel de como isso é essencial para o desenvolvimento da linguagem. Às vezes, no caso, quando a gente, né, dá mais atenção para essa parte, organiza essa parte de fatores externos ali junto com os familiares, a gente já consegue, né, ter mudanças ali no comportamento que a gente observa da criança. Então, quando tudo isso aqui está desregulado, está desorganizado, essa criança ela não está disponível neurofuncionalmente, né, para aprender. Então, a gente precisa organizar esses fatores para facilitar, né, o nosso processo, inclusive, porque a gente vai precisar que esses fatores moduladores eles estejam adequados, funcionando ali minimamente dentro do possível, para conseguir favorecer,
né, essa disposição neurofuncional da criança para ela conseguir absorver aquilo que você está estimulando, né. Se, né, o sistema da criança está em sobrecarga regulatória, para a intervenção funcionar, precisa considerar esse funcionamento integrado, né, e a gente vai fazer orientação e vai colocar no nosso planejamento intervenção com relação a esses fatores sim. Né, porque aí o que acontece, se a gente olha apenas para a linguagem e não olha para todo esse contexto, para tudo isso que está acontecendo ali nesses fatores que modulam, né, modulam, regulam aí a linguagem da criança, a gente acaba não conseguindo ter resultado dentro da nossa intervenção, porque a gente fica com o olhar ali apenas para a parte, está com atraso de fala, está com dificuldade de compreensão, aí não está evoluindo, não está participando, mas aí a gente tem que ter quando a gente tem esse olhar integrado, a gente consegue olhar para outros fatores que estão interferindo e que também vão compor ali o nosso planejamento e que a gente vai precisar fazer orientações necessárias com relação a ele, né? Que aí é um caso que tá tendo todas essas manifestações aqui na linguagem, mas quando a gente tem um olhar integrado, a gente consegue ver, tem um ponto aqui de desregulação emocional, tem uma sobrecarga do ambiente, tem questões sensoriais também. A gente, dentro da fonoaudiologia, a gente também consegue intervir, bastante com essas questões. Tem dificuldade de interação ou baixa sustenção de atenção, às vezes é algo relacionado a funções executivas também, ou outras funções cognitivas superiores, que também entram nesses processos, e mecanismos que são moduladores de linguagem, então, eles não estão diretamente ligados ali na produção da linguagem em si, mas eles sustentam o funcionamento, sustentam e regulam, né, a eficiência desse funcionamento. Então, a gente precisa lembrar, né, que a linguagem ela depende de disponibilidade funcional do sistema nervoso e que muitas crianças têm impactos secundários de fatores regulatórios e ambientais. O mais interessante desses casos é que quando a criança ela não tem algo que seja ali inerente à linguagem, mas que o fator principal é ambiental, quando a gente consegue ajustar, fazer esses ajustes desses fatores que são externos ali, mas que estão modulando ali, direcionando o desenvolvimento dela, a criança tem uma evolução mais rápida. Quando ela não tem algo ali específico, né, relacionado à linguagem oral, enfim, ou linguagem escrita, quando a gente intervém nesses fatores, ela começa a avançar rápido, ela tem um avanço mais rápido, a evolução dela, né. Aí, os outros casos, quando tem algo mais específico, aí entra outros fatores neurobiológicos, enfim, de toda a arquitetura, aí mais diretamente, né, dos sistemas centrais da linguagem oral ou da linguagem escrita, que aí tem outro percurso, tem outro olhar de intervenção também. Mas é importante, eu gostei desse caso, porque ele é um caso que ilustra o quê? É um caso de atraso de fala, mas que tem toda uma questão de fatores externos, ambientais ali, que podem estar modulando, né, e serem o fator ali causal desse atraso de fala que a criança está apresentando, né. Em um outro caso, por exemplo, que poderia ter tudo isso organizado, mas tem um atraso de fala, e ter uma condição neurobiológica aí subjacente a isso, que já teria um outro olhar, uma outra intervenção. O outro caso que foi trazido, né, com relação é uma criança com síndrome de Down, também minimamente verbal e com uso de gastrostomia, né, gastrostomia é uma sonda, né, de alimentação, uma via alternativa de alimentação, que ela é ligada ali diretamente no estômago, né, a gente sabe que não tem indicação de uso prolongado de sonda, nasogástrica, nasoenteral, né, porque ela fica ali, né, ocupando ali toda, o percurso da orofaringe, nasofaringe, então casos que precisam de via, alternativa de alimentação de forma exclusiva por tempo prolongado, precisam, né, fazer uso de gastrostomia. E esse é um caso que chama atenção, porque é uma criança pequena, ali de 3 anos, minimamente verbal, com uso prolongado de gastrostomia, mas que nunca teve experiência oral de alimentação.
Então, só pelo pouco que foi trazido do caso, no grupo, a gente consegue ver que toda essa parte de desenvolvimento de sistema motor oral dessa criança, ela não desenvolveu. Inclusive, isso pode estar muito atrelado e relacionado à questão, de desenvolvimento de fala dela. Provavelmente é uma criança que deve ter ficado bastante hospitalizada, que deve ter tido muitas experiências negativas com relação a essa parte de região oral, e isso impacta tanto no desenvolvimento das funções estomatognáticas, pensando em alimentação, mas a gente precisa lembrar que são essas mesmas estruturas que propiciam a expressão da fala, então também impacta o desenvolvimento de fala. Então, é um caso que mostra o quê, né, que a questão da linguagem, nesse caso, ela precisa ser compreendida além da fala da criança, né, que aí é um caso que tem uma história neurobiológica, porque a síndrome de Down, ela tem vários fatores ali neurobiológicos que propiciam, né, alterações em diferentes, estruturas, desde nível de estruturas, de mecanismo de processamento diretamente envolvidos no desenvolvimento da linguagem. Então, além dela já ter esse fator neurobiológico aí inerente à condição dela, ela tem uma história aí clínica, né, que foi desafiadora, né, e que aí comprometeu mais ainda esse desenvolvimento sensório-motor oral dessa criança. Então, aqui é um caso que a gente precisa ir além, né, da parte de estimulação verbal, né, talvez nesse caso o foco inicial nem dá para ser esse, porque toda a base anterior para desenvolvimento de fala dessa criança está comprometido. Então, é um caso que a gente precisa ir lá atrás no desenvolvimento para começar a desenvolver experiência oral mesmo, né, de propriocepção, de sensibilidade, de mobilidade, enfim, das próprias estruturas do funcionamento estomatognático, tanto para fala quanto para deglutição, para função oral. É um caso que, pelo que eu entendi, né, tem possibilidade de voltar à via oral, mas vai ser um percurso, não vai ser um percurso rápido, porque a criança ela não tem experiência, então ela vai precisar continuar indo um tempo com a gastrostomia para fazer essa transição da via alternativa exclusiva para ir entrando aos poucos a via oral, né? E aí vai ter toda uma questão de estimulação mesmo, né? E de reorganização sensorial dessa região. Então, aí tem os desafios que são observados nesse caso também. Então, dificuldade de engajamento, comportamento de se jogar no tapete, tem baixa resposta a estímulo comunicativo. Então, ainda tem uma questão de base regulatória também sensorial, que também precisa ser considerada antes de pensar numa intervenção pensando em simbolismo mesmo, né? Ela tem todo um trajeto, um percurso anterior que ela não percorreu por conta das condições médicas, né, por conta de internações, enfim, e que esse caminho ele vai ter que ser percorrido com ela agora, antes de pensar, né, que ela desenvolva fala, que ela desenvolva linguagem, porque tem muita base ali neuromotora mesmo, neuromotora, sensório-motora, que precisa de estimulação e que precisa de adequação primeiro, antes, né, de ir para essa parte mais de linguagem simbólica, né? Tem uma base corporal, sensorial, relacional, regulatória, que precisa ser integrada, regulada, antes de começar a estimular mesmo a fala propriamente dita. Então, é um caso que toda essa parte da arquitetura da linguagem e todos os fatores, associados, moduladores, reguladores de suporte, fatores externos, tudo isso precisa ser considerado, para conseguir definir, a prioridade terapêutica, nesse caso, neste primeiro momento. E aí a gente consegue mapear, né, com base nessas informações, né, falando assim, nem estou com uma avaliação completa, só do que foi fornecido ali de informação, o que a gente já consegue inferir com relação a esse caso e o que a gente consegue mapear, né. Então a gente tem ali o sintoma ali,
com relação ali a ser minimamente verbal, né, produzir pouca coisa, enfim, é apenas a ponta, né, a ponta visível aí do funcionamento da arquitetura funcional dessa linguagem como um todo, né? É um caso bem complexo, né? E aí, quanto mais complexo é o caso, mais integrado precisa ser o raciocínio com relação a ele. Então, e aí isso muda completamente, né? Tanto a direção da sua avaliação, do que você vai precisar avaliar, de dados que você vai precisar ter realmente para você conseguir mapear essa arquitetura do caso aí de forma integral, quanto a sua intervenção, né? A direção da sua intervenção, o que vai ser prioridade em cada momento e como você vai ir reavaliando, né, esses objetivos e traçando novos objetivos ao longo do tratamento, porque é um caso que não é uma intervenção breve, né, síndrome de Down, são casos que demandam bastante tempo de tratamento mesmo, porque com eles a gente acaba percorrendo toda a parte do desenvolvimento para estimulando e desenvolvendo cada mecanismo, cada processamento, né, ali, cada um dentro da sua prioridade, né, e de cada vez, até essa criança, né, passar ali por toda a primeira infância, fase pré-escolar e escolar ali, conseguir se integrar e consolidar, na verdade, ali, a linguagem na linguagem escrita. Então, são crianças que a gente tem um percurso longo de tratamento, né? Isso que eu ainda estou falando mais em linguagem oral e linguagem escrita, mas a gente também não pode esquecer que a gente atua também com as funções estomatognáticas. Então, com relação à parte de alimentação, de respiração, de outras bases que são neuromotoras também para a produção de fala, aqui, né, entre essas bases de respiração, de fonação, de ressonância, né, de articulação, e aí a gente também atua com a parte da deglutição na alimentação. Esse é um caso que vai precisar de toda uma transição também para conseguir estabelecer uma via oral plena segura, que precisa ser segura também, para não colocar o paciente em risco. Então, aqui que a gente consegue já mapear com relação, né? Então, pensando desde aspectos motores, né, que estão influenciando ali no desenvolvimento da oralidade, né, provavelmente questões de coordenação motora, experiência alimentar, que é algo que essa criança não teve, que ela ainda vai precisar ter, e de toda uma direção, aí um suporte, uma intervenção específica para isso, né, tem toda a parte da questão da linguagem, né, que vai precisar, a partir disso, dessa regulação sensório-motora, para propiciar, né, uma regulação adequada para ter intenção comunicativa, para começar a aumentar o repertório simbólico, e aí, né, atuar em ambas as vertentes, tanto de compreensão quanto de expressão, não esquecendo de outros processamentos sensoriais, que eles são a porta de entrada da linguagem, né, da linguagem oral, da linguagem escrita, né, principalmente o auditivo e o visual, toda a parte de regulação também, né, todos os processos moduladores, a gente entra na parte emocional também, mas com relação à parte de, né, outras funções cognitivas e executivas, de atenção, de memória, de engajamento, de controle inibitório, de flexibilidade cognitiva também entra, e também atuação com o ambiente, né? Como é que está a qualidade desse ambiente em propiciar interações que sejam estimulantes para essa criança? É uma criança que tem ali um interlocutor, ela tem contato com outras crianças ou não? Pelo histórico médico dela, eu acredito que ela não tenha tanto contato, seja uma criança que não esteja em escola ainda, então, está convivendo só com adulto, né? Esses adultos estão interagindo, brincando com essa criança ou não? É uma criança que está só em tela, ou vive hospitalizada também, né? Então, como estão as experiências comunicativas, né? Toda essa parte funcional da linguagem de uso. Então, é um caso bem complexo, né? Que a gente consegue fazer esse mapeamento inicial aqui com as informações que a gente tem, mas que dá para a gente ressaltar que precisamos mapear toda a arquitetura funcional, né? Da linguagem da criança, considerando todos os fatores envolvidos, né, tanto centrais quanto os de suporte, e definir objetivos de intervenção, né, a partir de uma hierarquia clínica que foi baseada ali num raciocínio clínico, né, arquitetural, né, e com método.
Então, isso transforma a abordagem clínica de uma forma, né, que fica muito mais profunda, né? A abordagem, o raciocínio, ele fica muito mais profundo e também o posicionamento do profissional com relação aos responsáveis, com relação aos outros integrantes da equipe multidisciplinar que acompanham esse caso, você consegue se posicionar de uma forma muito mais assertiva também, né? E clara, porque você consegue embasar ali todo a justificativa do seu planejamento terapêutico, né? Indo além de apenas citar uma lista, né, de sintomas que são observáveis e que muitas vezes o que os outros profissionais querem entender, né, o que está causando isso que está observando, porque essa lista, né, os próprios pais, às vezes, quando vai fazer a anamnese, ele já lista, tem dificuldade nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Então, quando a gente vai dar uma devolutiva da nossa avaliação, é só listar isso que eles já sabem, o que, né, que a criança está apresentando, né, não é o suficiente. Eles querem saber por que, que isso está acontecendo, o que está sustentando isso, por que, que isso está acontecendo. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de raciocínio clínico, a gente consegue responder esse tipo de pergunta. Então, com tudo isso, com essa proposta, pensando, né, nesse raciocínio clínico integrado, né, a partir dessa definição da linguagem integrada, o que que isso muda, né, na prática clínica ali do profissional, né? Isso com certeza vai transformar a avaliação e a intervenção que o profissional vai estar fazendo, né? Porque, né, quando você tem uma técnica que é correta, você tem uma, né, tem um programa X, né, que é validado, que é estudado, enfim, né, mas ele traz ali todo um arcabouço para o caso que é indicado, para processamento, mas aí se você está usando aquela técnica específica com um caso que a causa real dele, daquilo que ele está manifestando é outra, né, aí a intervenção acaba falhando. Então, quando a gente consegue ter, né, ter esse raciocínio, a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda e com certeza a gente vai selecionar ali a técnica que é mais assertiva para aquele caso em específico. Então, nesses casos, né, quando a gente, né, tem essa visão, a avaliação ela deixa de ser apenas descritiva e ela passa a investigar o funcionamento, né? Então, o que ali especificamente está causando esse sintoma, né? Qual é o sistema, qual é o mecanismo, qual é o processamento que está envolvido nesse caso específico e que é o foco, né, da intervenção. Porque a intervenção ela vai deixar de focar no sintoma que está sendo observado e vai passar a atuar nos níveis que sustentam essa dificuldade. Né? Então, com muito mais precisão e coerência terapêutica. Porque, principalmente esses casos que você não intervém na base, você intervém ali só no sintoma. O paciente ele pode até melhorar ali superficialmente com aquele sintoma específico, mas dentro daquele contexto que você treinou com ele, a partir do momento que ele mudar de contexto, mudar de demanda, aquela causa de base subjacente for demandada em uma outra demanda, ele é aquele paciente que volta depois para terapia. Aí fiz no X tempo por causa de X, agora voltei por causa de Y. Mas quando a gente vai ver na base, né, a causa real, que era ali o primeiro tratamento, ela não foi tratada. Quando ela foi exigida em outra habilidade, ele volta para o tratamento, tá? Então, quando a gente tem esse raciocínio, a gente torna a evolução clínica do paciente muito mais individualizada, coerente e funcional, porque aí vai ser algo que vai ser sustentável na vida dele e ele vai conseguir ter mais chances de generalizar, né? Isso que ele teve de intervenção, que foi foco, ele vai conseguir generalizar para outras habilidades, para outros contextos, para outras demandas. Né? Porque nesses casos, quando a gente tem esse raciocínio, a gente consegue compreender o paciente na totalidade, né, e não apenas ali, né, com foco apenas no sintoma, esse sintoma, essa queixa, só vejo isso, só trato isso, e aí depois de um tempo, aquele paciente que volta de novo para fono, e quando você vai ver, aquilo que ele está apresentando é porque aquilo que era a causa daquele sintoma anterior não foi intervido, tá?
Então, a técnica sozinha, ela não resolve. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo no funcionamento para você selecionar a técnica correta para aquela causa real daquele sintoma. Porque aí, a partir disso, você consegue ter um resultado muito mais abrangente também em diferentes habilidades, né? Quando você vai na base, não é só aquela habilidade em específico, mas, né, todas as habilidades que requerem aquela base específica, elas vão ter resultados. Então, a linguagem integrada é aprofundar o olhar clínico, essa é a proposta. Então, é compreender que a linguagem, ela é integração. Então, a gente precisa compreender essa integração, como funciona, e enxergar a linguagem como algo que é integrado, que a gente não tem como olhar em partes separadas. A gente estuda em partes separadas, né, didaticamente, para facilitar a compreensão, para facilitar o aprendizado, o desenvolvimento de técnicas, mas com o paciente, a gente precisa ter esse olhar integrado, né, e lembrar aí que nenhuma habilidade ela acontece de forma isolada no corpo, né, ela emerge ali de uma interação, né, de diferentes sistemas que tem cada um suas estruturas, seus mecanismos, seus processamentos, que eles estão integrados também com as experiências ambientais, com os fatores intrínsecos ali neurobiológicos daquele organismo, com aspectos regulatórios, ambientais, com as outras funções cognitivas, com aspectos emocionais. Então, a proposta da linguagem integrada é aprofundar esse olhar para visualizar tudo isso, tudo que está por baixo daquele sintoma específico, né? Todos os sistemas, mecanismos, processamentos ali que são centrais, que estão diretamente relacionados a ele, mas também outros fatores relacionados aí à neurobiologia, fatores emocionais, ambientais, que vão estar modulando também esse desenvolvimento de linguagem, esse funcionamento, porque quando a gente entende os níveis que sustentam a linguagem, a gente deixa de olhar apenas para o sintoma e começa a compreender aí o funcionamento, né, real aí da linguagem e o ponto específico que a gente precisa estar intervindo. A proposta de hoje é ser uma aula assim que a gente traga esses conceitos iniciais, para trazer, né, mais luzes, um novo olhar, né, para aquilo que precisa ser olhado, que precisa ser estudado, que precisa ser aprofundado, né. Eu tenho trabalhado para desenvolver métodos específicos para isso. Eu estudei bastante sobre isso no meu doutorado também, quem me acompanha, eu acabei de concluir, de defender, né, e a tese já está disponível, inclusive, mas agora eu estou com essa proposta de trabalhar e de trazer mais estudos, grupos, né, formações específicas para a gente começar a olhar para a linguagem de forma integrada e também pensando numa prática clínica, né? O que que é aplicável na prática clínica? Então, isso é algo que eu já tenho feito, trazido também nos produtos que eu tenho ministrado, que eu tenho oferecido. Em breve eu vou ter ferramentas digitais também fazendo, né, todo esse processo para facilitar para o profissional, né, que eu sei que no dia a dia, né, é bom a gente sabe, né, tem o conhecimento, de tudo que precisa ali do paciente, né, estou trazendo aqui uma visão bem ampla e bem integrada relacionada à linguagem, a gente sabe que o profissional ali no dia a dia é muita coisa, né, para estar analisando, para estar fazendo um relatório, para estar escrevendo, né, para estar organizando. Então, eu estou desenvolvendo ferramentas digitais aqui que vão estar dando esse suporte aí para o clínico para facilitar esse processo, né, de mapeamento ali da arquitetura da linguagem, para conseguir identificar ali onde está rompido e para conseguir traçar objetivos terapêuticos aí muito mais claros, mais assertivos, mas claro que, né, a ferramenta ali ela é um suporte, ela é um apoio para otimizar o tempo do profissional, mas não tira o raciocínio. Então, a proposta aqui das aulas do grupo, né, das formações, enfim, que eu estou ministrando, é desenvolver esse raciocínio, né? O raciocínio é do profissional,
profissional, ele precisa dominar ali, entender aquilo que ele está fazendo, ele que vai selecionar ali qual é a hierarquia, qual é a prioridade, né, toda a mensuração, né, a ferramenta é um apoio para otimizar o tempo, né, para viabilizar, né, para facilitar ali o processo, para você ganhar tempo e otimizar ali a sua produtividade ali dentro dos casos, para a questão de tempo, eu preciso sentar para escrever, preciso sentar para analisar, preciso sentar, tudo isso demanda muito tempo, para isso não ser um fator que vai impedir que você aplique o método, porque você tem 1 hora de clínica com o paciente, mas você tem 2 horas que você precisa só para ficar analisando o caso dele. Então, a proposta é você reduzir, tirar esse tempo, né, para você conseguir, né, ter ali sua prática, né, ter rotatividade, ali, produtividade no seu dia a dia, nas suas intervenções, sem perder, né, toda essa parte da essência aí do seu raciocínio, porque aí a ferramenta, ela traz para você, né, ela, né, traz pronto, você fornece os dados, ela traz pronto aí um mapeamento para você, e aí você aplica dentro dos seus casos, certo? E aí, para vocês que estão aqui, né, hoje aqui acompanhando, eu quero trazer o convite para vocês, que eu vou estar lançando aí a segunda turma do workshop que eu ministrei, tem 1 mês mais ou menos, uns 2 meses mais ou menos, que foi da avaliação e evolução do paciente, um workshop exclusivo para fonoaudiólogos, que a gente adentra ainda mais nessa parte aí com relação à arquitetura funcional da linguagem, né, tudo que a gente precisa olhar, analisar, para ter mais profundidade no nosso raciocínio clínico, e também, como é um workshop que tem uma parte prática para a gente já começar a desenvolver objetivos terapêuticos mais claros e mais assertivos. Então, estou abrindo aqui para vocês, de forma exclusiva, para quem é da comunidade, a segunda turma, tá? Esse workshop ele vai ocorrer no dia 25 de junho, às 7h30, vai ser numa quinta-feira. Não se preocupe que não vai ser dia de jogo, porque eu já olhei também, tá? A gente faz ao vivo pelo Google Meet aqui, são 3 horas de imersão, que a gente aprofunda bastante essa parte com relação, né, o que que a gente precisa olhar, o que que a gente precisa estudar, né, quais são os 3 níveis de análise ali dentro do raciocínio clínico, e aí a gente tem essa parte prática com relação ao estabelecimento de objetivos terapêuticos mais assertivos, que sejam relevantes, mensuráveis, específicos, tá? Para vocês que estão aqui hoje, e para quem é integrante da comunidade, né, vai ter esse valor inicial aqui, que é só para vocês, no valor de R$ 57 a inscrição, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês, coloco o link no grupo também, e aí esse valor fica até domingo. Porque a partir de segunda-feira, aí vai ser quando eu vou começar a divulgar para o público nas redes sociais, então para o público externo à comunidade, e aí já vai ser outro valor. E dessa vez eu vou estar fazendo por lotes. Então vai ser um outro valor, mas ainda vai ser menor do que o valor do lote final, que é quando vai chegando mais próximo da data. Então eu sugiro fortemente, assim, porque um valor assim irrisório, é menos que um valor de uma pizza, a gente paga muito mais caro numa pizza, e é algo que faz total diferença aí para a prática clínica de vocês. Então, sugiro fortemente que vocês participem, aproveitem, né, essa vantagem de estar participando da comunidade, de estar aqui ao vivo, numa sexta-feira à noite, com frio, né, mas é algo que vale muito a pena, né, quando a gente investe no nosso raciocínio, a gente consegue se tornar um profissional diferenciado, tem melhores resultados, a gente consegue fazer uma rede de networking muito melhor, e isso acaba trazendo crescimento profissional também, né? Destaque profissional, crescimento, né? Lota sua agenda e vai fazendo você crescer profissionalmente. Tá bom, então eu vou deixar o link aqui para vocês para fazer inscrição, aí quem se interessar, qualquer dúvida depois também vocês podem entrar em contato, eu respondo todas as questões, e também aqui para trazer o funcionamento da comunidade, tá bom? A comunidade Linguagem Integrada, ela é totalmente gratuita, né? Ela é uma comunidade que eu criei com a intenção de transformar mesmo a prática clínica, né? Como faz o raciocínio clínico, a partir aí do conceito da linguagem integrada. Então, ela
tem os grupos específicos, né? Tem pessoas que já entraram em todos, tem pessoas que ainda não. Então, eu quero explicar um pouquinho, aproveitar para explicar como funciona, que a gente tem grupos específicos para avisos, tá bom? Então, grupo de aviso, grupo de material, né? Que eu envio os materiais, inclusive os slides de hoje, eu vou enviar para vocês lá também, né? Então, eu sempre, toda semana, no início, ali, nos avisos, né? E no grupo de discussão, eu vou estar trazendo uma temática inicial, um conteúdo relacionado à linguagem integrada, né? Algo ali para chamar a atenção, para chamar a reflexão, para trazer reflexão, para a gente ir aprofundando também aos poucos dentro dos conceitos da linguagem integrada. Na quinta-feira, tem o grupo Quinta Clínica, que é nele que eu abro ali, eu sempre abro ele às quintas-feiras, para vocês conseguirem enviar as mensagens, foi onde enviaram os casos que eu discuti aqui, né? Então, sempre que vocês tiverem casos específicos que vocês querem que eu discuta, pode estar colocando lá, que eu sempre vou estar fazendo esses momentos de aula gratuita, e aí eu aproveito para discutir de forma mais aprofundada os casos que vocês trouxerem. Então, é um grupo que vocês podem interagir, dar opinião, fazer comentário, tirar dúvida, trazer casos, que é a proposta, né? Aí eu sempre vou estar respondendo vocês em 24 horas, e aí eu faço um fechamento da semana e entrego um material gratuito, né? Geralmente um PDF, algo curto, né? Algo que vai demandar muito tempo de leitura, mas que consolide ali tudo que foi discutido, que foi estudado, que foi aprofundado ao longo da semana, e aí eu envio no grupo de materiais gratuitos, né? Por que que deixo tudo separado? Para ficar organizado. No momento que você quer ver só material, você vai estar lá no material, só vai estar os materiais, não vai ter mais nada, não vai ter aviso, não vai ter comentário, não vai ter mais nada, né? O que é aviso, só eu que envio, né? Os grupos são fechados, só eu que envio, né? Fica ali organizado, você consegue pesquisar algo de forma mais fácil. Discussão, tem dia, tem horário específico que eu vou estar abrindo, então não é um grupo que você vai ficar recebendo um monte de mensagem a toda hora, né? A gente sabe que a vida é corrida, né? A gente, né, tem muitas demandas e não consegue ficar ali com o grupo, né, mandando mensagem a todo momento. Então não é essa a intenção é trazer aí toda uma organização da própria comunidade para que ela tenha um funcionamento que seja bom para todos os integrantes e que contribua também com conhecimento para todos os integrantes que estão nela, tá bom? Então, essa é a proposta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou à disposição aqui para conversar com vocês.